Olá, namastê, pessoal. Então, como que a meditação ela pode ajudar na ansiedade? Quais são os mecanismos que a meditação trabalha que vai ajudar a gente a manejar a ansiedade? A palavra aqui é manejar, porque curar a ansiedade, nós, nesse espaço-tempo de humanidade, é muito difícil. Quem que não sente ansiedade? São seres que já transcenderam a sua consciência ordinária que nós estamos. Quem? Jesus Cristo, Buda, essa galera. Jesus Cristo sentiu ansiedade quando ele foi dar o sermão da montanha? Possivelmente não. Então, eu vou explicar agora, dentro da ótica junguiana, vou trazer conceitos de Jung, mais especificamente o conceito de complexos, de forma simples para que a gente entenda como que a meditação ela vai atuar nessa constelação dos complexos. A ansiedade, quando a gente está sentindo essa ansiedade, principalmente em crises mais agudas, dentro da ótica junguiana, isso é o que? Uma constelação de um complexo. O que é um complexo? O complexo é uma memória afetiva. Ele vira um núcleo. É como se a nossa mente, alguma parte da nossa consciência, quando a gente vive um trauma, ou seja, uma experiência traumática ou uma experiência que nos afetou de certa maneira, o que isso gera? Gera um choque. E quando acontece um choque, é como se fizesse isso na nossa consciência. Ó. E uma parte dela cindisse e virasse uma memória afetiva que vai lá para o nosso inconsciente. E lá do nosso inconsciente, essa memória afetiva ela vai ter um caráter arquetípico. O que significa ter um caráter arquetípico? Ela vai nos influenciar de uma maneira comportamental e reativa diante de determinadas circunstâncias. Então aconteceu aquele momento traumático na nossa vida, beleza, gerou esse complexo e a gente foi para a vida, foi viver outras coisas, beleza? E esse complexo está lá no nosso inconsciente. A gente está vivendo a vida e acontece alguma circunstância, alguma coisa. Ou a gente vê alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa pra gente, ou a gente sente um cheiro, ou a gente passa por uma circunstância na vida que vai ressoar com esse complexo, com essa memória afetiva. E inconscientemente isso vai ativar uma circunstância de fora ou interno, um pensamento que passa ali, vai ativar esse complexo, esse núcleo arquetípico que está lá no nosso inconsciente. O que acontece? Ele se energiza a ponto de vir para a nossa consciência. Ou seja, é como se a gente tivesse sido possuído por uma força que tem um caráter arquetípico. Então isso nos toma. Toma o nosso consciente e vai, a partir daí, nos dirigir de forma reativa, comportamental e emocional, porque o complexo ele é uma memória afetiva. Então, como que a meditação ela vai ajudar? Esse complexo então, ele vai trazer todas essas reações. E na ansiedade, geralmente está relacionado ao quê? Ao medo. Medo de que alguma coisa aconteça. Ou seja, a partir de uma memória que nós temos, nós vamos gerar um filtro na nossa consciência e nós vamos analisar as circunstâncias a partir desse filtro, acreditando que algum mal vai nos acontecer. Então gera toda uma cadeia de proteção, aciona todo um mecanismo que é luta e fuga. Todo o corpo ele vai se preparar ou para correr ou para lutar. E a gente entra aqui nesse estado de alerta, nesse estado de estresse, e isso gera o quê? Sofrimento. Então, voltando lá, como que o complexo tomou a nossa consciência? Ele veio lá do nosso inconsciente, sendo ativado, ou seja, ele se carregou de energia diante de uma circunstância a ponto de vir para o nosso consciente e nos tomar de assalto. Então, ele tomou quem de assalto? A nossa consciência, o espaço da nossa consciência. Ele veio para esse espaço de frente, que é o espaço da nossa consciência. Como que a meditação ela vai auxiliar a gente regular
a constelação desse complexo. A meditação, primeiro, ela abre espaço na consciência. Ela abre espaço. Então, quando o complexo já vem para a consciência, ele vai vir para um lugar mais espaçoso. Então, ele não vai conseguir aos poucos, isso é processo, né, gente? Não é do dia para a noite. Então, aos poucos, à medida que a nossa consciência vai criando espaço a partir da prática cotidiana de meditação, não é só meditar um dia, cotidiana de meditação, o espaço da consciência vai se expandindo. Então, quando o complexo toma, é como se a gente chegasse numa sala apertada, ou quando a gente chega numa sala longa. Se você gritar num espaço pequeno, isso vai ressoar da mesma forma como ressoa um grito num espaço grande? Não, né? Então, esse é um dos pontos que a meditação vai trabalhar nesse espaço da consciência. E outro aspecto, quanto mais inconsciente a gente está, mais inconsciente do nosso inconsciente a gente está, mais ele nos toma, ou seja, mais ele nos rege. Então por que a gente faz terapia? Para a gente tomar consciência dessas nossas questões inconscientes. A partir do momento que isso vem para a luz, a gente consegue trabalhar melhor essas dinâmicas, a gente entende as dinâmicas desses funcionamentos, dessas memórias, desses traumas, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ressignificar. Então, onde que a meditação vai trabalhar nesse segundo aspecto? Na consciência do afeto, na consciência dessa dinâmica arquetípica desse complexo. E quando isso acontece, essa luz que é jogada, esse complexo que estava carregado de uma energia potencial, ele vai se dissolvendo, ele vai perdendo a sua energia. Pode ser que ele venha em algumas circunstâncias? Sim, mas o que vai acontecer? Ele não vai conseguir nos tomar de assalto. A gente vai conseguir se estabelecer num eixo interior onde nós não seremos tomados de assalto, ou seja, nós não seremos possuídos por esse complexo. Então a meditação, ela tá aí. A gente vai tomar as rédeas da nossa vida a partir desse nosso lado consciente. Essa consciência que aos poucos vai ganhando uma força para não ser constelada e tomada de assalto por esses núcleos arquetípicos inconscientes que Jung chama de complexos, memórias traumáticas. E a partir daí a gente vai ganhando mais consciência, amplidão, eixo central e a gente vai se assenhorando de nós mesmos frente às circunstâncias. A gente vai eliminando certos filtros de percepção da realidade. Então, meditação é sobre isso, sobre isso. A gente vai eliminando filtros, trabalhando em memórias, a partir do que a gente vai se relacionando com a realidade de uma forma mais lúcida, mais senhores de nós. Beleza? Galera, então esse assunto eu tentei simplificar qual que é essa ótica dos complexos e como a meditação trabalha dentro dessa ótica junguiana dos complexos. Namastê!